Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography, galerinha. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Todos muy bien? Porque estou hablando espanhol? Porque será muito necessário nesta horita, nesta aulita. Alright, boys and girls, a gente vai dar sequência àquele estudo que a gente fez na aula passada, tratar de Tordesilhas, né? Como foi a colonização, né? Como é que funcionou a colonização, como é que o Brasil se tornou o que ele é hoje. A verdade é essa, que toda essa conversa ela desenrola, ela encaminha para o que o Brasil acabou se tornando, né, galerinha? Então, é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante, é um assunto que ninguém deve deixar de assistir, tá bom? Então, vamos lá, vamos meter bronca, né, como diz. Ok? Então, The Age of Exploration. A gente basicamente vai dar sequência àqueles estudos que a gente estava lá vendo aula passada, tá certo? Então, basicamente, né, essa é a era da exploração, tá? É a era em que eu vou até fazer uma alusão aqui, vou fazer até um comparativo com o período lá da Guerra Fria. Eu não sei se vocês vão entender a referência, né? Vocês vão pegar a referência, não tem, né? Não entender a referência, entender a referência. Por quê? Porque no período de Guerra Fria houve realmente uma corrida pelo espaço, né? Houve uma corrida que Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética, eles começam a desenvolver tecnologias, começam a investir pesado na conquista do espaço, em busca de novas fronteiras, né? Novos horizontes, né? Já não servia mais o planeta Terra, né? Conquistar o planeta Terra. Agora eles têm que conquistar o espaço. Então, Rússia e Estados Unidos, eles de frente já criam essa situação e vão. E a Guerra Fria, além de haver uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, existia essa coisa, né? Dizer, eu sou melhor que você, eu tenho mais tecnologia que você, meu povo é mais inteligente que o seu. E aí os russos foram os primeiros a ir para o espaço, né? Se eu não me engano, foram os primeiros a mandar um animal para o espaço, depois ir para o espaço, mas depois os Estados Unidos dão uma volta por cima, né? E conseguem chegar na Lua. Aí realmente ali foi o ápice, tá? Aqui, voltando aqui para o assunto da gente, houve a era da exploração. Foi uma era em que países como Inglaterra, na época, Portugal e Espanha. E a França também, na verdade, Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Países Baixos, né, que é a Holanda, tá certo? Esses países, eles realmente eram uma correria para ver quem conseguia conquistar, né, descobrir outros territórios primeiro. Sabia-se naquela época que existiam as Índias, né? Eu não sei como eles sabiam, acho que alguém um dia foi e voltou e disse, olha, existem as Índias e tal, e eles têm muita riqueza, na época se utilizava muito como moeda, né? Certas commodities, como açúcar, como sal, né? E se dizia tinta, né? E se dizia que nas Índias tinha muito disso, então eles ficavam, vamos lá descobrir, e nem sabiam da existência das Américas, e aí descobrem essa mina de ouro que é as Américas, né? Depois, né, Portugal e Espanha saem na frente, descobrem as Américas, depois a Inglaterra dá a volta por cima e descobre as Índias, aí depois descobre a Austrália, descobre Nova Zelândia, descobre uma porrada de países, e a França por debaixo dos panos, às vezes roubando território, e também a Holanda descobre alguns países, rouba alguns territórios, e era aquela guerra, né? Era aquela guerra. Então, os portugueses vieram, né? Reconquista, né? Was a period in the history of the Iberian Peninsula.
about 700 years between the Umayyad conquest of Spain, Spanish Christian Kingdom through Espanha, the following years. Então, esse período ele é chamado de Reconquista, né? Então, Portugal e Espanha, eles realmente saem nessa correria. Eles recebem um pouco da ajuda da igreja, né? Porque eles prometem à igreja que vão, quem eles conhecerem, eles vão ajudar a catequizar, né? A igreja tinha perdido muita força, né? Naquele período, por conta ali da revolução, como é que se diz? Não é revolução, mas a igreja protestante, né? O protestantismo, então, tinha perdido um pouco de força, eles já estavam preocupados em conquistar novas ovelhas fora da Europa. The Fortress of Ceuta, to seizing the Muslim. Então, eles começam aqui, essa expansão começa quando eles tomam dos muçulmanos, né? Os muçulmanos que passaram um bom tempo lá na Península Ibérica, saem, mas eles ainda têm essa área aqui, nessa cidade de Ceuta, na Norte da África, eles tomam, e aí funciona de maneira estratégica para eles, para sair explorando o Oceano Atlântico, tá? Então, as well as they sought sources of gold, ivory, African slaves. Então, eles já tomam um gostinho, né? Eles ali já vão ali para o norte da África, já vem bastante riqueza ali no norte da África. Mas, opa, esse negocinho é mais doce do que eu pensava. Agora eu fiquei doce, né? Mas, opa, tem mais coisa por aí, né? Então, será para fortify trading factories, feitorias, commercial settlements. Então, eles ali é o comecinho de tudo, tá certo? Então, vamos pular isso aqui. Então, eles ali, ó, eles têm algumas ilhas no Atlântico, chamadas de Azores. Ilhas do Azores. É uma ilha autônoma. Uma das duas ilhas autônomas de Portugal. Tem a Ilha da Madeira, né, que é uma ilha autônoma também, mas pertence a Portugal. Inclusive, uma pessoa muito famosa que nasceu na Ilha da Madeira é o famoso Cristiano Ronaldo, para aqueles que gostam de futebol, né? E São Tomé também. A São Tomé, agora, hoje em dia, é a capital, né? De São Tomé e Príncipe. Ok? Então, ali, ó, eles começaram a produção de cana-de-açúcar, né? Nessa região, o trabalho forçado, né? Então, eles começaram a perceber, primeiro, tem terra fértil. Segundo, tem coisa para explorar, como minério, como você colocar plantação. E terceiro, você tem mão de obra para você forçar, para você escravizar. Então, isso daí já serviu de base para o que eles iam fazer, ó, no Brasil. Isso daí já serviu como se fosse um treinamento. Eu disse, opa, a gente vai fazer isso no Brasil. By treaties between Portugal and Castile, was a medieval crowns. Então foi um acordo ali, ó, o meridiano, né, o Tratado de Tordesilhas. A gente vai ver sobre isso. A gente viu a lá passada, mas vai ver um pouquinho mais, tá certo? Foi um acordo entre os portugueses e os espanhóis, né? Dividindo o mundo em dois reinados. Então, como se dissesse assim, essa parte aqui é minha, é do meu reinado, e essa parte é do seu reinado. Se você parar para prestar atenção no Tratado de Tordesilhas, você até vai dizer assim, poxa, mas foi uma desvantagem danada para os portugueses, porque eles pegaram um pedacinho do Brasil, que é o equivalente hoje a metade do Brasil, e os espanhóis pegaram o resto todinho da América, né? E aí, provavelmente, o que eu consigo imaginar é o seguinte, eles não tinham conhecimento do que ainda existia de terra, né? Eles não tinham nem noção ainda do que existia mais de terra. Na verdade, os portugueses, eu acho que ficaram achando que estava na vantagem, que eles pensaram assim, não, mas pelo menos é mais próximo, né? Os espanhóis tinham que navegar um pouquinho mais para poder chegar lá do outro lado. Então, eles pensaram assim, a gente está na vantagem. O que tiver para lá tá bom demais, porque isso daqui dá para a gente fazer a festa, digamos assim, né?
e fizeram a festa, né? Fizeram a festa com a gente. Então, all land discovered or to be discovered east of that meridian was to be property of Portugal, and everything to the west of it went to Spain. Então, o que tivesse, provavelmente eles nem sabiam, né, direito assim um mapa, não tinham noção do que era o mapa. Então, assim, eles dividiram, passaram essa linha, só daqui para cá o que eu descobri é meu, daqui para lá o que você descobrir é seu. Acabou que a Espanha levou vantagem, porque tem muito mais território no Tratado de Tordesilhas do lado da Espanha do que do lado português, e tanto é que acabou, e agora vocês entendem, né? Porque é que na América do Sul, América Latina, ela é toda, ou praticamente toda, né? Tem umas ilhas que falam inglês, tem uns países, né, que falam inglês, outros que se falam o holandês, outros franceses, porque, como eu disse, né, eles iam dando uma bicada, né? Eles iam lá, roubavam a ilha, ia lá, roubavam um território, quando opa, tem pouca gente aqui, vamos, opa. Então, os franceses e os holandeses fizeram isso em Recife, né? Tava muito de bobeira aquele, opa, venha, entendeu? Mas a verdade é que a América Latina majoritariamente fala espanhol, e só o Brasil depois foi expandindo, foi ocupando território, né? E o Tratado de Tordesilhas acabou, né? E eles foram ocupando, e o Brasil ficou o dobro do que era, mas era para ser bem menor, tá? Tá, então, Brazil, Southern parts of America, Southern Portugal, Southern Spain. Was an item of dispute for more than 2.5 centuries, by clearly established the Portuguese in America. E depois foi o Tratado de Madrid, ó. Depois foi feito um tratado chamado Tratado de Madrid, em 1750, armed conflict over a border dispute between Spanish and Portuguese Empire in South America. Então, depois se fez esse Tratado de Madrid aqui, ó, para acabar, porque eles ainda estavam brigando o que é meu, o que é seu, né? Deixa eu ver se tem. Aqui é o Tratado de Tordesilhas, tá vendo? Como é o equivalente, mais ou menos, o que é hoje o território brasileiro. Depois a gente saiu, na verdade, se brincar, menos da metade, né? Porque a Amazônia quase toda ficou de fora aqui. A região sul, muito pequena, muito pouca parte. A centro-oeste, praticamente aqui é a região nordeste e a sudeste. Ficou a norte, que é a bem maior de todas. Ficou a centro-oeste e ficou a sul. Brazil com a Treaty of Madrid. Aqui. Em 1750. Olha, a gente já tem uma noção do que seria o Brasil. Olha como o Brasil está faltando uns pedacinhos só aí. Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina menorzinho, Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro era isso tudo, não existia São Paulo, existia Santa Catarina, Minas Gerais, a Bahia ocupava até lá embaixo, não existia Espírito Santo. Ó, Pernambuco. Pernambuco ocupava todo esse território aqui, ó. Além de toda essa ponta, aqui até o Ceará, ainda entrava por aqui a bater em Goiás. O Piauí é basicamente o que é hoje. O Maranhão é basicamente o que é hoje. Goiás, depois, na Constituição de 88, foi dividido na metade aqui, né? Aqui hoje é Tocantins. E daqui para baixo Goiás, mas não era tão grande assim. Eu acho que Goiás diminuiu de tamanho. E o Grão-Pará. O Grão-Pará, né, que aqui são dois estados, aqui seria o estado do Pará, aqui o estado do Amazonas. Ainda está faltando um pedaço grande aqui do Amazonas, e eu diria aqui o estado do Acre, e ainda mais ao norte aqui, a gente está sentindo falta aqui do Amapá e de Roraima. E ao sul, eu acho que ainda tem um pedaço aqui que a gente toma do Uruguai. O Uruguai é um pedaço maior, a gente ainda toma e fica um pedacinho só do Uruguai. Tá certo? Aqui é como é que funcionaria o Tratado de Tordesilhas, né? Vocês veem que Pernambuco é bem mais embaixo, e Itamaracá. Itamaracá era uma capitania hereditária, bem fininha, mas era. A Paraíba é o Rio Grande, olha como o Rio Grande era grande, né? Rio Grande. Tá? Maranhão na pontinha, o Ceará pequenininho. Engraçado, né? Depois o Ceará desaparece e entra o Piauí. Engraçado isso daí. Tá? Então, interessante para a gente visualizar, né, como é que era.
o Brasilzão da gente. Então, Arrival on Exploitation. Então, ele vem aqui para explorar. Pedro Álvares Cabral, né? Ele assume e toma posse no nome do rei. Ele é como se fosse um contratado, tá, pessoal? Esse pessoal, esses exploradores, eles eram uma espécie de contratado do rei. O rei pagava, bancava tudo. E eles diziam, é como se fossem uns empreendedores dos dias de hoje, né? Ele chega para um rei e diz, olha, me banque aí, me preste, me dê o dinheiro aí para bancar tudo aqui. Se eu achar um território, esse território é seu. Agora, obviamente, ele vai estar feito, né? Assim, é como se tivesse um percentual grande, né? Whether previous Portuguese had already been in Brazil, they discovered Brazil. Então, dizem que essa data, 22 de abril de 1500, é uma data muito redonda, né? Eu sempre desconfiei muito dessa data redonda, 1500 certinho descobre o Brasil. Mas aí se diz isso, né? Que não se sabe ao certo se os portugueses tinham chegado antes disso ou depois. É tudo uma dúvida muito grande. Eu sei que eles determinaram que 1500 foi o dia da descoberta, 22 de abril de 1500, tá? They discovered Brazil by Europeans. That's where Álvares Cabral, now Porto Seguro. Então, Porto Seguro foi onde a cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? Que é Safe Harbor, né? Safe Harbor, né? Porto Seguro. Então, eles chegaram, se sentiram seguros. Então, ele estava com 13 embarcações, ó, mais de 1.000 homens, seguindo o Vasco da Gama. Pronto, Vasco da Gama foi quem o primeiro europeu a chegar às Índias pelo mar. Eu não sei por que depois a Inglaterra, Vasco da Gama descobre. Vocês acham que o Vasco da Gama será português ou será espanhol? Mas depois a Inglaterra vai lá e toma posse, diz a minha. Mas ele arrodeia pela África, ele vai lá e arrodeia pela África para chegar na Índia. Os portugueses, Pedro Álvares Cabral, não, tentou dar a volta ao mundo. Despite having no means of communication, due to Gama being a massive West Africa, São Tomé e Príncipe, first example, monarchy. Tá, então nada muito relevante. Spoke the indigenous people in Brazil. Então ninguém falava a língua dos indígenas, então eles se comunicaram muito pouco a princípio. Vicente Yanes Pizon. Many are men ashore. No men indigenous people. Discovered by indigenous people and 8 of the men were killed. Então, ó, os índios ainda pegaram e mataram alguns. Left 2 degregados, criminal exiles in Brazil. Native language service interpreted in the future. Então, os camaradas eram criminosos lá em Portugal. Então, disse assim, ó, a gente vai deixar vocês aqui. Fica aí com os índios para aprender a língua, tenta aprender a língua. Quando a gente voltar, se tiver vivo, aí você vem trabalhar, vai ser intérprete da gente. Se não tiver, tchau. So then the few came straight from the West African coast 80 years before Cabral in Brazil. The Africans looked to put African Indian. Então eles vieram com o propósito mesmo de explorar, né? Então, de cara logo eles já tiraram proveito do pau-brasil, né? Que é uma árvore que ela tem como tirar uma tinta parece que é avermelhada, e aí essa tinta serve para pintar tecido e coisa desse tipo. Available dye to give colors to luxury textiles. Eu não sei se é só vermelho, pode ser outras cores. Portuguese are working natives. Então, ó, a structure, como foi a estrutura da colonização, tá? Was not like the Aztec. Então, esse é um aspecto interessante, né? Pelo fato do Brasil não ter nenhuma civilização complexa, né? Como, por exemplo, tem os astecas no México e os incas no Peru, né? Então, por esse lado, os portugueses levaram vantagem em relação aos espanhóis. É verdade que os espanhóis eles tinham mais espaço com o Tratado de Tordesilhas, os portugueses menos. Mas os portugueses não enfrentaram muita dificuldade, não enfrentaram muita oposição
dos índios. Os índios brasileiros, eles eram muito pacíficos, eles eram muito pacatos, eles viviam muito em paz, né? Houve houve uma situação ou outra em que mataram, né? Pá, pegaram, provavelmente os caras quiseram fazer alguma sacanagem, alguma maldade, e aí os índios disseram, não, peraí, vamos mostrar que a gente também pode fazer o mal, né? Já na questão dos astecas e dos incas, eles eram uma civilização desenvolvida já, né? Aqui os índios moravam naquelas cabanas de Índia, como é que chama? Loca, né? Loca, onde os índios moram, uma coisa bem rudimentar. Os índios brasileiros. Os astecas, eles tinham pirâmides construídas, estruturas fortes, né? Os incas, eles têm estruturas lá no alto, também para autodefesa deles. Então, os espanhóis, para terem acesso, para conseguir dominar os incas, foi difícil, que eles estavam de cima, eles foram espertos já, parece que eles estavam visualizando o futuro, eles já se apropriaram lá da parte de cima. Se alguém viesse, né, quem está em cima sempre leva vantagem em quem está embaixo. Então, eles sempre conseguiram se defender bem, entendeu? Então levou um tempo, tem toda uma história por trás, em que eles conseguem, parece que manipular um líder inca a fazer paz, aí pegam ele, matam ele, aí conseguem dominar tudo, fazem uma troca, parece que eles faziam uma troca pelo ouro, uma coisa desse tipo é que eles conseguem finalmente dominar. Mas levou assim um tempo, muita gente morreu, né? Inclusive os astecas, eles tinham até como é que se diz? Culturas meio más, né? De matar, eles invadiam outras tribos indígenas menorzinhas, mais fraquinhas, iam lá, pegava para fazer sacrifício. Então, assim, era uma coisa bem pesada mesmo. Os astecas eram mais pesados, né? Os incas não eram desenvolvidos, mas os astecas eram uma coisa assim de... Eles estavam acostumados à matança, eles não estavam para brincadeira, não. Tá certo? Então, novamente, continuando aqui, e aí, então, could not play this coupled with the fact that tangible material wealth was not found until the 18th century between Portuguese and British colonies, very different from the relation of Spanish and the lands in America. Então, os espanhóis já de cara já foram achando riqueza, já queriam conquistar, mas tiveram dificuldade, e os portugueses demoraram para achar, então eles vinham aqui, exploravam para o Brasil, aquela coisa toda, já começaram a fazer plantação de açúcar, mas levou um tempo até descobrir os minérios, que é onde realmente o din-din estava, tá? It was first thought of as a commercial act to facilitate trade between Portuguese and India. It was geared toward commerce, typical ideas when conquest was the case in Spanish realm. A vantagem da gente também foi essa, né? Que como os índios não eram muito violentos, não eram mais envolvidos, então também não houve um massacre, né? Não houve aquele massacre, eles não chegaram aqui e matavam todo mundo, né? Eles foram matando aos pouquinhos, eles foram, digamos assim, empurrando os índios, empurrando, ó, sai daqui, que aqui é a minha terra. Então, um fazendeiro se estabelecia, fazia um acordo com o rei, vinha de lá para cá e determinava, essa é a minha terra. Então ele começava a cultivar ali naquela área e dizia, olha, eu quero que vocês saiam daqui. Ah, não, isso daqui é a nossa área, sai. Aí ia lá, aí guerreava com aquela tribo. Mas eram tribuzinhas isoladas, entendeu? Diferente lá dos espanhóis. Os espanhóis era grandes tribos. Então, coisa lá era mais grave. Então, eles também iam para atrocidade, eles iam mesmo para matar. Chegavam na tribo daquela, matava todo mundo, deixava ninguém vivo, não. Né? Aqui não, eles queriam só expulsar. Se os índios não fossem de brigar, os bichinhos acabavam indo embora, saindo daquela terra, indo buscar outro lugar, se reestruturar em outro lugar. Uns já eram mais, vamos dizer, confrontadores, e aí lutavam. Mas aí morria o líder, matava os homens, as mulheres saíam. Então, assim, foi afastando, eles foram morrendo porque foram perdendo espaço, né? Além disso, tá? This land was divided in 15 private hereditary captaincies, então dividiu em capitanias. A mais bem-sucedida foi Pernambuco e São Vicente, foram as mais bem-sucedidas, tá? Pernambuco, tá?
por conta da plantação de cana-de-açúcar. Como eu disse, açúcar e sal eram commodities valiosíssimas. Além disso, Tomé de Souza, né? Lembra que eu falei que eles tinham um acordo com a igreja para catequizar, né? Então, Tomé de Souza, tá certo? Ah, ah, trouxe os jesuítas, tá? Então, a gente teve isso ainda em nosso benefício, que não que a igreja viesse com as melhores das intenções, né? Não, vem aqui porque eu quero o bem de todo mundo, isso, aquilo outro. Não é bem assim, mas pelo menos não vieram com a intenção de matar. Então, os jesuítas vieram com a intenção mais de colonizar, assim, de catequizar, né? De transformar, de ganhar mais ovelhas para, né, o rebanho deles, né? Então, eles vieram e aí desenvolveram um sistema educacional bem moderno para a época. Sistema educacional esse que está em evidência até hoje. Então, esse modelo que a gente usa de sala de aula, com alunos, com professor, esse modelo ainda é um modelo de lá da época de 1500 e pouco dos jesuítas, né? Os jesuítas vêm, começam a catequizar, abrem escolas, né? Assim, inauguram escolas grandes, e depois vem um primeiro-ministro de Portugal, esqueci o nome dele agora, mas ele vem e manda expulsar os jesuítas, assim, desaparecer daqui. Ele não tem uma relação boa com a igreja, com o Papa. Então, quando ele assume o poder, ele vem para cá e manda todo mundo sair fora. E aí depois, anos lá, já perto, a gente já perto fim do século XIX, né, já perto desse sistema nosso presidencialista, né, federalista, os jesuítas retornam aqui para restabelecer o sistema educacional, tá? Então, the Jesuit worked to pacify hostile tribe held by Portuguese, expelled the French from a colony that has held present day. Então, ajudaram até a expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tá? Então, fizeram coisas boas. Os jesuítas fizeram coisas muito, muito boas para o Brasil. Tá bom? Aqui, Governor General, aqui o nome dos governadores gerais, aqui não é muito relevante, a missão dos jesuítas, ó. Então, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral, foi o primeiro presidente, assim, né? O primeiro presidente, né? Não existia república naquela época. E aí trouxe os jesuítas, e aí eles realmente ajudaram muito, inclusive, a pacificar. Inclusive, na época dos jesuítas, eles tinham como língua oficial exatamente o tupi-guarani. Eles usavam o tupi-guarani como língua oficial do Brasil. Né? Depois, o primeiro-ministro, que eu esqueci o nome agora, expulsa eles, assume as escolas e impõe o português como língua oficial. Diz, a partir de agora, todo mundo é obrigado a falar português. Inconvenient indigenous people Catalans didn't take capacity to understand the native language. Eles aprenderam, eles foram espertos, aprenderam a língua nativa para se comunicar com eles. Ó. E aí, ó, José de Anchieta foi o primeiro a fazer a escrita do tupi, em Coimbra, em 1595. Tá? Gather a community called Aldeias. Pará, Então é mais ou menos por aí. Novamente aqui os franceses aqui e ali, né, se aproveitavam para atacar algumas áreas, a Baía de Guanabara, eles chegaram a invadir a Baía de Guanabara, mas depois foram expulsos de lá. Estácio de Sá, né, ajudou a colocar eles para fora, tá certo? E por aí vai. Depois vem a Era do Açúcar, né? A Era do Açúcar. Depois vem cidades, né? Ó, Vista de Olinda. Olha, Olinda, que legal. Olha, esse daqui é Olinda. Olha, com a visão de Olinda. View of Olinda. Tá? Ó, a imagem, que bonito, ó. Como era Olinda, esse daqui, ó. Era o quê? Eu acho que era bicho preguiça, né, pessoal? Como se fosse bicho preguiça aqui, gigantesco, né? Que é um macaco.
É isso. Ou é uma espécie não sei, de outro animal. Então, aqui, não sei, isso aqui não parece ser a cidade alta, está muito baixo para ser a cidade alta, né? Opa. Deixa eu ver se a gente dá um zoom. Ó, bicho preguiça, tatu. Olha o tatu. E aqui é o, como é que chama? Aquele que come formiga. Anteater. Eu só sei em inglês, anteater, mas tem um nomezinho. Então, ó, que interessante. Deixa eu ver que bicho é esse aqui. É um macaco dormindo, ó. Legal, né, gente? Então, vamos aqui, ver se tem alguma coisa, outra coisa interessante. Africano, guerreiro africano, os índios, né? Ouro preto, ó, ouro preto. E por aí vai, tá, boys and girls? Então, that's it. Né? A gente encerrou nossa aula hoje, tá? De Geography. Deem uma estudada aí, porque a gente vai dar uma olhada agora no conteúdo e a gente vai passar um projeto para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, ó, stay tuned, ok? Bom, essa aula está sendo liberada na quinta-feira, hoje é quinta-feira, está sendo liberada mais cedo por conta do feriado que é na sexta. Mas depois volta para as sextas-feiras, tá bom? Então, Teacher Leo deseja a todos um ótimo feriadão, fim de semana e enjoy yourselves.